Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Naine Moreira e hoje nós vamos para mais uma aula de física, tá bom? Hoje nós vamos estar continuando com o nosso estudo de ondulatória, certo? Então vamos lá. Então, gente, nós hoje vamos estar estudando os elementos de uma onda e hoje nós vamos para a parte de cálculos, certo? Então, gente, nós já sabemos que a onda, né, as ondas, elas são perturbações, né, uma perturbação produzida em um ponto que se propaga progressivamente a vários outros pontos, né? Nós vimos na aula anterior. E hoje, gente, para a gente se aprofundar mais nos estudos das ondas, certo? É preciso nós nos apropriarmos de alguns elementos que as caracterizam, certo? Vamos acompanhar a descrição desses elementos no desenho a seguir. Então, gente, ó, nós temos aqui o desenho, ok? Então, perceba que nós temos alguns elementos, certo? Ó, o ponto mais alto, gente, aqui, ó. Ok, ó. O ponto mais alto, que nos nossos desenhos temos ponto A, B, C e D, certo? Ó, nós vamos chamar de agora em diante de crista de onda, certo? A crista da onda, ok? Aqui, certo? Ponto A, ponto B, ponto C. O nosso ponto mais baixo, gente, que nós temos aqui representado pelo A', B', C' e D', nós vamos chamar de vale, tá certo? E a distância, gente, entre duas cristas, nesse caso aqui, entre A e entre a crista B, certo? Nós vamos ir, ou a distância entre dois vales, nesse caso aqui, A' e B', nós vamos chamar, gente, de vale, ok? Então, nós temos a crista da onda, ponto mais alto, certo? E o ponto mais baixo, o vale, ok? A distância entre a crista de uma onda e outra crista, nós vamos chamar de comprimento da onda. Ou a distância entre um vale para outro, no caso aqui do vale A para o vale B, nós vamos chamar de comprimento da onda, certo? E esse comprimento da onda, nós vamos atribuir o símbolo grego lambda, tá certo? Para eles, ok? A distância de uma crista, gente, ou de um vale até a linha de propagação vai denominar-se amplitude, ó. A distância aqui, ó, nesse caso aqui, ó, dessa crista aqui, perto do ponto A, certo? Ó. Certo? A distância de uma crista ou de um vale até a linha de propagação. Aqui a linha de propagação, nosso eixo aqui, horizontal, certo? Então, denomina-se, gente, amplitude, certo? Ok? A distância da crista de uma onda ou de um vale até, certo? A linha de propagação, ok? Vamos chamar de amplitude. Então, gente, nós temos aqui nesse desenho, né? Crista, representada, crista de onda, vale, o comprimento de onda e nossa amplitude, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, para que a gente compreenda os cálculos que nós vamos fazer e nossas fórmulas, certo? Nós vamos precisar entender que o movimento das ondas ela terá uma velocidade, certo? Nós podemos dizer, gente, que para calcular a velocidade de propagação de uma onda periódica, ou seja, que é constante igual, nós devemos considerar as seguintes informações, certo? Denomina-se T o tempo necessário para duas cristas ou vales, certo? Consecutivas para que elas passem pelo mesmo ponto. Então, o que é que na ondulatória é T? É o tempo necessário para que duas cristas ou vales consecutivos passem pelo mesmo ponto, ok? Denomina-se, pessoal, frequência, nós vamos atribuir F para a frequência, certo? O número de cristas ou de vales, gente, consecutivos que passam por o mesmo ponto em cada unidade de tempo, 1 segundo. Ou seja, gente, o que é frequência, certo? Vai ser o número de cristas ou vales consecutivos que passam por o mesmo ponto em cada unidade de tempo, 1 segundo, certo? E a unidade, gente, de frequência no Sistema Internacional, certo? Que é o SI, é o Hertz, certo? Também a HZ, ok? A sigla HZ de Hertz, certo? HZ. E designa, gente, o número de vibrações completas que ocorrem a cada segundo, certo?
Designa o número de vibrações completas que ocorrem a cada segundo, tá bom? Como o pulso se propaga em velocidade constante, gente, nós temos que a distância percorrida, no caso, o comprimento da onda, por ele é igual ao produto da velocidade pelo tempo. Ou seja, nosso comprimento da onda, certo? Vai ser igual ao produto da velocidade pelo tempo. Se eu multiplicar a minha velocidade pelo nosso tempo, nós vamos ter quem? Nosso comprimento de onda, tá certo? E aqui nós temos, ó, V, velocidade de propagação, lambda, comprimento da onda, e nosso T aqui, nosso período ou tempo, certo? Então, quando nós precisarmos encontrar nosso valor comprimento da onda, nós podemos também utilizar que lambda é igual a V vezes T, ou seja, produto da velocidade pelo tempo, certo? Pessoal, é importante a gente perceber que entre o nosso período, que é nosso tempo T, e nossa frequência F, vale a seguinte relação. Nosso tempo equivale a 1 sobre a frequência e, lógico, automaticamente nossa frequência vai equivaler a 1 sobre o tempo, né? É o inverso, ok? Assim, nós vamos ter, gente, a equação fundamental da ondulatória, que diz o quê? Que a nossa velocidade, certo? Vai ser igual, né? Nosso comprimento de onda, lambda, vezes nossa frequência, ok? V é igual a lambda vezes F, certo? Nossa equação fundamental da ondulatória, ok? A frequência, gente, F, nós também podemos utilizar para calcular ela com a seguinte fórmula: o número de ciclos, certo? Ó, sobre nosso ΔT, que é nosso intervalo de tempo, ok? Exemplo, digamos que um pesquisador está estudando, né? Está analisando, no caso, as ondas no mar, certo? Do mar. E aí ele observa, ok? Que a cada 10 minutos passam 40 ondas, né? Nesse intervalo de essas ondas. Então, a gente teria o número de ciclos e o intervalo de tempo, certo? Estou dando esse exemplo. Então, quando é que a gente vai utilizar essa fórmula para a frequência? Quando for dado o número de ciclos, tá certo? Continuando. Pessoal, ó, uma observação referente, certo? À propagação do som, certo? Observação. Quanto mais denso for o material em que o som se propaga, seja ele líquido, sólido ou gasoso, maior será a velocidade da sua propagação. A velocidade de propagação do som no ar atmosférico nas condições normais de pressão e temperatura, certo? CNTP, a 0 graus Celsius e 1 atm, é de aproximadamente 330 metros por segundo. Essa parte aqui de propagação do som, gente, foi uma curiosidade, certo? Que eu coloquei aqui para vocês verem. Então, observe aqui, ó, o meio de propagação do som aqui, no caso no ar, a 0 graus Celsius, 330 metros por segundo. E a propagação do som no ar a 25 graus Celsius, 340 metros por segundo. Perceba que já é mais denso e já a velocidade já é maior. A água, gente, ó, 1.498 metros por segundo, certo? Água salgada, 1.500 metros por segundo. O ferro, 5.200. E o diamante, 14.000, certo? A propagação aí, quanto mais denso for o material, certo? Maior vai ser a velocidade de propagação, ok? Então, o som pode se propagar em meios, né? Líquidos, sólidos ou gasosos, tá bom? Agora, gente, nós vamos para a aplicação das nossas fórmulas que nós estudamos hoje. Pessoal, uma onda tem frequência de 10 Hz, Hz é aí a sigla, né? Determine o seu período. Pessoal, essa questão, será que nós vamos utilizar a equação fundamental do ondulatório? Nesse caso, não, né, gente? Por quê? Porque ele já deu a nossa frequência, ele só quer saber o período. Então, perceba que o período é quem? O tempo. Nós sabemos que o tempo equivale a 1 sobre a frequência. Se a questão deu nossa frequência, então nosso tempo será 1 sobre 10, porque 10 é a nossa frequência. 1 sobre 10 é 0,1 segundos, então nosso tempo 0,1 segundos. Ok? Continuando, nossa segunda questão. Da FUNESP, a Rádio Universitária FM da Unesp deverá, certo?
operar na frequência 105,9 MHz. E aí ele dá o valor para o metro. Admitindo 3 vezes, né? 100 milhões de metros por segundo como velocidade de propagação das ondas de rádio, ache o comprimento de onda da transmissão. Certo, gente? Então, gente, nós vamos, após a gente aplicar a nossa equação fundamental da ondulatória, a gente pode ter que lambda vai ser igual a V sobre F, nossa frequência. Então, gente, nós vamos colocar aqui, ó, quem é a nossa velocidade? Ele fala aqui, gente, que a velocidade, admitindo 3 vezes 100 milhões de metros por segundo como velocidade de propagação. Então, gente, nós vamos colocar esses 100 milhões de metros por segundo em notação científica. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8, certo? Sobre nossa frequência. A frequência foi dada aqui em megahertz, que equivale a 105,9 megahertz, onde o mega equivale a 1 milhão, certo? Vamos colocar também, gente, em notação científica, certo? Se a gente colocar em notação científica, gente, vai ficar o quê? Nós vamos ter 1, certo? A gente coloca nesse valor aqui em notação científica, 1,059 vezes 10 elevado a 8, ok? Perceba que a gente precisou andar 2 casas decimais para a esquerda para que esse número, né, ficasse maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Que a nossa regra de notação científica. Então, nós temos aqui 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 1,059 vezes 10 elevado a 8. Ok, gente? Aqui, ó. Então, vamos lá. Nós podemos perceber que 10 elevado a 8 aqui, né? Ambos estão com base 10 idênticas, né? Então, nós podemos aqui eliminar, porque 10 elevado a 8, nós podemos dividir por 10 elevado a 8, que equivale a 1. 3 vezes 1 é 3, né? Então, vai ficar 3 dividido por 1,059. Quando nós dividirmos, gente, nós vamos obter aqui o nosso lambda igual a 2,83 metros, ok? 2,83 metros é o nosso comprimento de onda de transmissão aí que estava pedindo, tá bom? Vamos para a nossa terceira questão. Da FUVEST, então, um equipamento produz uma superfície líquida, ondas de comprimento, certo? De 5 centímetros, que se propagam a velocidade de 30 centímetros por segundo. Qual é a frequência das ondas? Ok? Então, vamos lá. No caso, 50 centímetros. Aqui está só 5, mas é 50. Então, qual é a frequência das ondas, gente? Então, aqui, ó, lambda vai ser igual a velocidade vezes nosso tempo. Nosso tempo aqui, quando a gente, né, fizer as relações, vamos ter que o tempo é lambda sobre t. Então, t vai ser o quê? 50 aqui, certo? Ó. Ok? Que é o nosso comprimento de onda, são 50 centímetros, certo, gente? E aqui, nossa frequência foi dada 30 centímetros por segundo. Ao dividirmos 50 sobre 30, nós vamos ter equivalente a 0,16 segundos, certo? E a nossa frequência? Gente, nós sabemos que a frequência equivale a 1 sobre o tempo. Se nós descobrirmos nosso tempo, que é 0,16, nossa frequência será 1 sobre 0,16, ok? Então, a nossa frequência vai equivaler a 6,25 Hz, tá bom? Vamos para o item B. Caso o equipamento aumente apenas a sua amplitude de vibração, o que ocorre com a velocidade de propagação? O comprimento e a frequência das ondas, né? Então, caso o equipamento aumente a sua amplitude de vibração, o que acontece com a velocidade de propagação, o comprimento e a frequência das ondas? Pessoal, vão permanecer constantes, certo? Vão permanecer constantes, porque nós vimos que a distância de um crista de uma onda para outra vai ser a mesma, certo? Quarta questão. Observando o mar de um navio ancorado, um turista avaliou em 12 metros a distância entre as cristas das ondas que se sacudiam. Além disso, constatou que se escoaram 50 segundos até que passassem por ele 21 cristas, incluindo a que passava no instante que começou a marcar o tempo e a que passava quando terminou de contar. Calcule. Gente, o comprimento de onda, na letra A, ele quer o comprimento de onda.
Pessoal, nesse caso aí, nós não vamos precisar fazer cálculos, porque ele informa na questão, ele fala assim, ó, um turista avaliou em 12 metros a distância entre as cristas das ondas que se sacudiam. E nós vimos que a distância de uma crista para a outra, isso é o comprimento de onda, correto? Então, o nosso comprimento de onda, o nosso lambda, equivale a 12 metros, ok? Letra B, a frequência. Gente, a frequência, né, nós vimos que é 1 sobre o tempo, ok? Porém, gente, o que é que nós podemos fazer? Ele colocou aqui, gente, a nossa frequência, certo? Ele falou que no intervalo, né, de 50 segundos, passaram 21 cristas. Então, nós podemos utilizar a seguinte fórmula: número de cristas sobre o tempo, ok? Então, o número de cristas é 21 sobre o tempo, que é 50. Então, 21 sobre 50, gente, 0,42 Hz. Então, a nossa frequência aí, nosso item B, 0,42 Hz, certo? E o período, o tempo. Então, gente, se nós encontramos a nossa frequência, né? Nosso tempo é igual a 1 sobre a frequência. Então, nosso tempo é 1 sobre 0,42, que foi a frequência encontrada no nosso item B. 1 dividido por 0,42, pessoal, nós vamos encontrar 2,38 Hz, certo? 2,38 Hz. Então, gente, perceba que para que a gente conseguisse fazer essas atividades, né? Nós precisamos de conceitos, né? Que vimos nas aulas anteriores e nessa. E perceber também a observação da questão, certo? Porque, por exemplo, nós tivemos o item A e o item B, que eles foram dados já na questão inicial, faltava somente aplicar e fazer essa análise, tá bom? Então, pessoal, nossa aula vai ficar por aqui, certo? Vamos lá praticar as atividades recomendadas na Agenda Edu, ok? Beijos, até a nossa próxima aula.